Vamos dar continuidade aos estudos bíblicos, né, do livro de Jó, Jó capítulo 30. Ontem nós tivemos aí o relato, né, do testemunho da pastora Nayara. Se você não assistiu, você vai lá no YouTube que vai sair amanhã de manhã. E hoje nós estaremos dando continuidade na fala de Jó. Então aqui são as últimas falas, né, de Jó antes do amigo mais novo falar, que é o Eliú. A gente ainda tem o 30 e o 31. Hoje eu vou fazer a leitura aqui junto com vocês. O capítulo 30, ele tem 31 versículos, né? É mais longo. Hoje eu vou utilizar a Bíblia da Thompson, tá? É a Bíblia da Thompson. E nós vamos dar aí alguns minutos, né, para você poder compartilhar. Compartilhe no seu status, compartilhe no seu perfil, nos seus grupos, né, a nossa live, que você possa estar acompanhando aí junto com a gente lá no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, você se inscreve, você comenta, você compartilha, para que a gente possa estar alcançando mais pessoas. Lembrando que é tudo totalmente gratuito, né, nós não cobramos nenhum valor. Pelos seminários, estudos, palestras, né, pregações, lá você consegue ouvir e aprender muito da parte do Senhor. Antes de qualquer estudo bíblico, nós vamos orar. Hoje nós não vamos demorar muito nessa introdução, por ter 31 versículos, nós já vamos iniciar aí os nossos estudos. Então separe a sua Bíblia da sua preferência, separe aí o seu caderno, a sua caneta, porque nós já vamos começar, tá bom? Abaixe a sua cabeça por um instante, nós vamos orar, pedindo sabedoria e discernimento da parte de Deus, para que a gente consiga entender aquilo que nós vamos ler, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu cuidado, Pai. Senhor, que esta live o Senhor possa ter liberdade, o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para falar conosco. Pai, direciona, Pai, este vídeo, aonde chegar essa live, para aquelas pessoas que precisam, Senhor. Para, assim como nós precisamos, Pai, ser alimentados fisicamente, nós também precisamos ser alimentados espiritualmente através da Tua presença. Senhor, direciona para os que precisam. E que enquanto nós estivermos, Pai, falando da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para curar, para transformar a mente, para, meu Deus e meu Pai, fazer aquilo que o Senhor quiser fazer, Pai. Mas que seja o Senhor, Pai. Repreende pelo poder do sangue de Jesus toda distração, todo agir do inimigo. Pai, abre os nossos olhos, os nossos entendimentos, os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, Pai. Porque quando é o Senhor que está falando conosco, Pai, algo diferente. Então, vamos fazer a leitura do capítulo 30. Vou ler os 5 primeiros versículos, tá bom? Agora, porém, zombam de mim, os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que me serviria a força das suas mãos, visto que o seu vigor já pereceu. Debilitados pela necessidade e pela fome, andavam vagando pelos lugares secos, lugares de ruínas e desolação. Apanhavam malvas junto aos arbustos, se sustentavam de raízes de zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, e gritava-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão. Nós vemos agora aí o capítulo 30 de Jó, que é a continuação, né? Ontem ele falou da saudade que ele tem da presença do Senhor, e aí do vínculo que ele fazia, né, de você estar na presença de Deus e as pessoas te respeitarem, de você ter reputação e tudo, que era a questão cultural. E agora ele está falando da realidade que ele está vivendo. Aí ele começa a falar, olha, se antes as pessoas me respeitavam, se antes eu chegava nos lugares, as pessoas se levantavam em reverência a mim, né, em respeito, em consideração, agora eles zombam de mim, as pessoas que têm menos idade. Ou seja, ele não é uma pessoa mais que apresenta respeito. Ele fala assim, olha, eles são expulsos, versículo 5, são expulsos do meio das pessoas, gritam-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Ele está falando assim que as pessoas que zombam deles são pessoas ruins, são pessoas que não são bem respeitadas, e essas pessoas que não são bem respeitadas também não respeitam ele. É como se ele tivesse sido um grau, irmão, assim, de abandono, né, no final mesmo, assim, da lama. E ele fala assim, que diferença que ele sente do comportamento. E aí eu volto a destacar isso, falando um pouco do que nós falamos ontem.
como Jó, ele trata o relacionamento dele com Deus, aqui é uma questão de conhecimento, né, de cultura, de acordo com o que as pessoas pensam sobre ele. Então, no sentido assim, quando ele fala assim, quando eu estava com Deus, quando Deus tinha amizade comigo, as pessoas me respeitavam. E, na verdade, esse respeito das pessoas não era por causa da amizade de Deus, era por causa do que Jó fazia, do que o Jó tinha. Agora Jó não tem mais, Jó não tem como fazer. E as pessoas modificam, porque o ser humano é assim. Quanto você tem para oferecer, são poucos que ficam com você por você. Né? Por você. Você vê que nessa situação, Jó, ele está descobrindo que ele nunca teve amigos dele. Ele tinha amigos por causa da reputação, por causa dos banquetes, os amigos, aí vai aparecer um lá na frente, depois vai aparecer alguns amigos, alguns parentes de Jó. Mas esse período agora, Jó se encontra muito só. Ele fala, olha, as pessoas estão zombando de mim. As pessoas que estão zombando de mim são pessoas que antes não tinham coragem de se aproximar de mim por causa do respeito que eu tinha. Então essa barreira do respeito foi quebrado, foi jogado. E aí, muitas das vezes, irmão, você que é obreiro, né, você que é líder, você tem esse tipo de pensamento, né? Olha, quando eu era líder, quando eu estava na frente, as pessoas iam na minha casa, as pessoas me abraçavam, aí por algum motivo você se afastou da liderança, ou você teve que deixar, ou às vezes você tem medo de deixar porque você sabe que você vai perder todo esse carinho, esse privilégio. E quantas pessoas eles são apegados nesse sentido? Não é mais nem por causa do cargo, é por causa do privilégio que aquele cargo traz. E aí Jó, ele vai imaginar que Deus está afastado dele pelo mesmo motivo. Sim. Olha, eu pequei, eu não tenho mais como ser uma boa pessoa, não tenho mais como oferecer um culto, por isso que Deus se afastou de mim, porque as pessoas estão se afastando de mim também. Então, você que está aí nos ouvindo, que muitas das vezes você acha, né, olha, eu não posso perder isso aqui, eu não posso perder esse privilégio, porque senão as pessoas vão se afastar de mim. Tenha em mente que muitas das vezes, irmão, é por causa da utilidade. Jó está aprendendo aqui que as pessoas não gostavam dele. Era da utilidade dele, porque tanto é que Jó, irmão, ele ainda é o mesmo. Só que agora ele está doente, está sem dente, né, tá magro, está sentado nas cinzas, está coçando o corpo todo com cacos de telha. Mas você vê que a índole dele é a mesma. A integridade com Deus é a mesma. Só que as pessoas olham pelo estado de Jó e julgam Jó pelo estado que ele está. E como isso é perigoso, irmão, você julgar a pessoa pelo estado que ele está. Porque muitas das vezes o estado que a pessoa está não demonstra como está o coração dele com Deus. Às vezes a pessoa ela pode estar no estado de calamidade física, do jeito que eu estou olhando, mas ele ainda consegue ser íntegro com Deus. E quantos, como os amigos de Jó, bem vestido, né, tendo boa alimentação, entrando e saindo em lugares sendo aplaudido, mas eram pessoas que estavam sendo rejeitadas por Deus. Então a integridade, ela não tem nada a ver com reputação, porque Jó não tinha mais reputação. Mas ele falou, mas eu não abro mão da minha integridade com Deus. E às vezes uma pessoa que é íntegra com Deus, ela vai ser só para Deus. Uma pessoa que é servo de Deus vai ser reconhecido só por Deus. Os homens vão olhar e vão falar assim, olha, eu não vejo característica nenhuma, entendeu? De servo de Deus naquela pessoa. Mas aí quando nós olhamos para a palavra, nós olhamos aqui para Jó, nós aprendemos que é verdadeiramente ser íntegro para Deus, irmãos. Não é para o homem, para Deus. O que é ser justo para Deus? O que é ser servo de Deus? Eu acho tão lindo que Deus fala assim, você viu o meu servo? Sim. Né? Ele vê Jó como servo dele. E ele continua vendo Jó como servo dele, porque a alma de Jó era do Senhor. E aí tudo se perde em Jó. Tudo vai se sair de Jó, menos a alma de Jó. E mesmo o pertencimento, por mais que Jó ache que Deus está longe por causa do ensino, o pertencimento que Deus tem acerca dele, ele continua sendo meu servo. Mesmo tudo faltando, ele continua sendo meu servo. E os mais novos, que não têm maturidade de entender isso, zombam. Quantas pessoas zombam de uma integridade de uma pessoa por falta da maturidade, por falta do ensino? Ó, o irmão está na prova desse jeito, entendeu? Porque está em pecado. Falta de maturidade. Sim. Falta de maturidade. E aí ele continua, né, descrevendo a situação que ele está passando. Versículos 6 ao 10 ele vai dizendo: eram forçados a habitar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nas cavernas da terra. Bramavam entre os arbustos e se ajuntavam debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos,
filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. E agora sou a sua canção de zombaria, sirvo-lhes de provérbio. Abominam-me, fogem para longe de mim, não hesitam em cuspir no meu rosto. O versículo 10 fala assim, eles me detestam, fogem para longe de mim. Aí o 9 fala, mas agora eu sou a canção do deboche. Né? Veja você, um homem que ajudou, um homem que estendeu a mão, um homem que, como ele falou no capítulo 29, eu fui o olho do cego, eu fui os pés do aleijado, eu fui a ajuda para a viúva, e agora eu sou a canção do deboche, sou o motivo do deboche. Você vê aqui, irmão, um estado que Jó chega, né, assim, de... Pensa aí no psicológico de Jó, pensa aí no psicológico que Jó está vivendo, de que Jó está passando. Ele antes um homem, com todo respeito, falava de Deus para as pessoas conseguiam ver Deus nele, e agora ele vira o quê? Ele vira uma canção de deboche para pessoas que não têm maturidade. Por quê? Por causa do estado que ele está. E aí nós vemos aqui a falta de empatia, a falta de se colocar no lugar do outro. Porque, irmão, como é que você vai olhar para alguém que está sofrendo e você vai fazer aquele sofrimento uma canção de deboche? Como é que você vai olhar para aquela pessoa que está passando por um momento de dor, a pessoa está passando por um momento de sofrimento como o Jó está? Porque o que Jó estava sentindo no seu corpo era tumores malignos. Né? Então aquilo ali doía, causava dor. Ele fala assim, olha, quando eu durmo eu sonho, e os sonhos me perturbam. Ou seja, ele não tinha paz para dormir, ele não tinha paz para andar. Ele fala, olha, meu hálito é terrível, minha esposa não aguenta meu hálito, eu não consigo andar, as dores são terríveis, eu estou defiando, a minha carne está se desfalecendo, a minha carne está se cessando. E aí você olha para uma situação como essa e você debocha. É muita falta de amor, irmão. É muita falta ali de compaixão, né? De você olhar para a pessoa naquela, assim, uma pessoa que um dia teve misericórdia das pessoas, agora as pessoas não estão tendo misericórdia deles. E isso, irmão, não é Satanás. É as pessoas, o estado puro humano dela. Você consegue compreender que o ser humano está sendo pior do que Satanás, irmão? Ele está machucando mais, porque tudo, a gente tem uma crença de que tudo é o inimigo, entendeu? Não, isso aqui, não, nós estamos vendo o ser humano, o estado puro humano dele. Né? Aqui não tem Satanás, irmão, mais. Satanás é capítulo 1, 2 e 3. Agora nós estamos aqui vendo o ser humano. Não estamos vendo influência do inimigo, não estamos vendo o inimigo agindo nas pessoas, nós estamos vendo o ser humano. O ser humano olhar para o outro e falar assim, olha, eu estou vendo que está doendo, entendeu? Eu estou vendo que você está passando por uma situação, o que eu vou fazer com isso? Uma canção de deboche. E aí você que está ouvindo isso, como é que pode o ser humano ser assim? Esse é o ser humano sem Deus. Irmão, nós sem o Senhor, nós somos terríveis. Se você for numa cadeia, você vai conversar com assassino, pessoas que fizeram coisa, você fala assim, não, olha o cara que essa pessoa tem um rosto de anjo, entendeu? A pessoa sem Deus, irmão, ela tem coragem de fazer porque a nossa carne humana, nós como seres humanos, nós somos maus. A Bíblia fala que o nosso coração, ele é maligno. Os nossos atos são pecaminosos. Aqui nós estamos vendo o ser humano. Sim. O ser humano está maltratando a alma de Jó. Já falamos sobre isso. Deus falou assim, olha, Satanás, toque em tudo. Na alma dele não. Você não vê Satanás tocar na alma de Jó. Mas você vê os amigos, você vê as pessoas que estão ao redor maltratando a alma. Porque ele fala assim, olha, as pessoas me detestam. Querem me ver longe de mim. Estão me detestando. O que ele fez, irmão, para ser detestado? Qual foi a ação que ele cometeu para ele ser detestado? Qual foi? Ele perdeu os filhos? Ele não tem mais os bens? Não é para dar? Ele não tem mais o bem para dar para a viúva? Ele não tem mais os bens para dar? Ele não tem mais olho, talvez, para enxergar para o cego? Ele não tem mais a força para ser... Ele não tem mais benefício nenhum para ninguém, né? E aí as pessoas falam assim, agora eu vou te detestar. Talvez você que está nos ouvindo aí, que está acompanhando lá, você está passando por isso. Um dia você foi um braço de ajuda. Um dia você foi alguém que ensinou a palavra. Um dia você foi alguém que louvou. Aí hoje as pessoas te detestam por alguma coisa que você cometeu. Porque Jó não cometeu nada com ninguém, irmão. Nada. Ele não cometeu nada com ninguém. E mesmo assim as pessoas estavam detestando ele. Porque esse é o ser humano. Ele não fez nada. E as pessoas estavam detestando ele.
E é interessante porque esses 10 primeiros versículos, irmãos, eles vão descrever uma sociedade, né, que estava errada, né, porque o livro de Jó ele vai falar que nessa época da aprovação de Jó, a família dele não aparece, pelo menos no escrito que a família dele vai visitar, não aparece, né, os amigos que aparecem são esses 3 amigos e esses 4 amigos, né, que o mais novo ainda vai falar, mas a escória da sociedade, digamos assim, ela se sente acima de Jó, né? Mesmo sendo terríveis, mesmo não valendo nada, mesmo tendo todos os defeitos do mundo, eu falo, me fizeram de provérbios. Você tá vendo, Jó? Se você não quer ficar como ele, você tem que respeitar Deus. Se você não quer ser assim, se você não quer definhar, se você não quer ficar doente, se você não quer perder tudo, então começa-se a fazer essa zombaria, começa-se a fazer esse exemplo, né, como se Jó estivesse passando por algum tipo de merecimento do que ele estava passando. E aí eu destaco, né, a própria igreja de hoje, né, nós temos muito isso, principalmente aqui dentro do Brasil, esse senso de merecimento, né, da graça de Deus, esse senso de sermos melhores, né, eu estou mais bem vestido, eu já sou crente há tantos anos, né, eu subo um monte, eu jejuo, eu tomo ceia, eu vou aos cultos. Então esse senso de que porventura nós somos melhores que você, nós somos melhores do que todo o resto da face da terra, vai todo mundo pro inferno e a gente vai pro céu. Esse tipo de coisa, irmãos, ele não é de hoje, não é novidade, ele já está aqui descrito em várias partes da Bíblia. Nós vemos o ser humano se sentir, né, superior, né, mais do que ele é. Por quê? Porque todos nós pecamos, todos nós somos errados, todos nós falhamos. A Bíblia não vai dizer que a Nayara é melhor que eu ou que eu sou melhor que a Nayara. Ela vai dizer que Jesus morreu por todos. E é muito assim engraçado até, né, porque talvez eu ou talvez você conheça pessoas que acham que passaram por tudo, acham que sofrem, acham que falam mal de mim. Olha, não falaram mal de mim, entendeu? Porque eu me atrasei no culto, entendeu? Estão me caluniando, estão me denegrindo porque eu cortei o cabelo, porque eu pintei o cabelo, porque eu botei uma unha, ou porque eu passei um batom, botei um brinco. Irmãos, sofrimento é o que Jó passou. Sofrimento é o que as pessoas que vão para países em que a Bíblia é proibida, elas passam. Você imagina, você está numa situação de doença, você está numa situação que você perdeu tudo, você está numa situação de luto, você está numa situação em que todos te julgam e ainda chega pessoas para cuspir em você, para cuspir na sua cara, para zombar de você, para fazer chacota, para fazer canções, para tomar você como exemplo. Imagina colocar um cartaz, né, seu de zombaria na entrada da cidade. Tá vendo? A Bárbara, não sejam como ela. Todo mundo que entrar na cidade vai saber que não sejam como ela. Foi isso que fizeram com o Jó. Isso é sofrimento. Isso é passar por problema. Mas não, nós colocamos hoje coisas tão simples, irmãos, tão simples no dia a dia que não são dignas nem de dizer que é sofrimento. Como obstáculos ou como problemas, ou até mesmo como impedimento para a gente falar do nome de Deus. E aí ele continua aqui no versículo 11 ao 15, ele fala assim: agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, eles sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços e empurram os meus pés, e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Arruinam o meu caminho, promovem a minha calamidade. Gente para quem não há socorro, vem contra mim como por uma grande brecha. Por entre as ruínas se precipitam. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, como nuvem passa a minha segurança. E aí, né, irmão, você fala assim: olha, Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Ou seja, a proteção de Deus que estava sobre mim caiu. Aí agora eles aparecem. E agora eles têm coragem de aparecer. E aí eles me empurram, né? Eles vêm contra mim no caminho. Eles arruinam o meu caminho. Eles vêm contra mim como se fosse uma grande brecha. E aí você vê essa visão que Jó tem. Eles só estão fazendo isso porque Deus se afastou de mim. Né, irmão? Esse sentimento, irmão, ele é o pior que existe. Eu acho que isso doía mais em Jó
do que os próprios tumores, porque você vê, ele pontua isso demais. Sim. Deus está longe, Deus se afastou, Deus tirou as suas cordas de mim, sua misericórdia de mim. E esse pensamento, irmão, ele é tão doído, né? Porque é a alma que está se sentindo assim, né? É a alma que está se sentindo assim, olha, a corda se afrouxou, ele se afastou, ele se calou, ele se silenciou, eu não sei onde ele está. Tem um capítulo que nós vemos que ele fala assim, se eu soubesse onde é que era o tribunal dele, eu iria, mas eu não sei nem como é que eu iria falar, porque eu sei que eu já sou culpado. Então você vê esse desespero de Jó, porque você imagina, irmão, você tá todo arrebentado e você não saber de onde você buscar socorro, né? Porque Jó não aprendeu, não contar essa parte para ele. Jó, onde é que você acha Deus? Onde é que você busca Deus? Ao mesmo tempo que ele fala que Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo em todos os lugares ele não consegue achá-lo. Não acha, ele não vê. Ele não vê. Por mais que ele sabe. E às vezes esse desespero, irmãos, ele é muito presente na vida de muitas pessoas. A gente fala, ó, Deus está em todo lugar, entendeu? Todo lugar que Deus está. Menos onde você está. Porque você não consegue achar ele. Está em todos os lugares, menos aqui. Isso é tão desesperador porque ele fala assim, olha, Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Ou seja, Deus está me oprimindo. Ou seja, assim, não há espaço para eu respirar da minha alma, porque eu sinto como se Deus estivesse tirando o meu ar. Olha, irmão, é uma sensação tão angustiante que quando você lê, né, você que gosta de estudar a Bíblia, faça essa leitura como se você estivesse no lugar do personagem bíblico. É por isso que eu não gosto desse entendimento de que as pessoas acham que Jó era um personagem fictício, porque Deus não faria isso com ninguém, entendeu? Porque Deus não ia fazer isso com ninguém, não. Imagina! Não. E aí, você vê um Deus assistindo isso, você fica desesperado. Deus, só um anjo, pai, manda só um anjo lá pra ele falar. Irmão, porque olha o que é o tempo da graça. Quantas vezes Deus já falou com você do início do ano pra cá? Eu tiro de nós, Deus fala com a gente, entendeu? Mesmo assim, irmão, oi, irmão, mesmo assim, a gente ainda quebra o GPS, entendeu? Agora você imagina esse homem, ele tá 30 capítulos falando, Senhor, cadê o Senhor? O Senhor tá longe, e Deus não tá, irmão, Deus tá lá. Mas Deus tá num silêncio, doído esse silêncio. É um silêncio assim, sem explicação por que aquilo tá acontecendo, por que aquilo tá se passando, por que ele tá passando por aquilo, se ele é justo, por que tá passando, e ele tá passando exatamente por ser justo. E aí quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que existem testemunhos, irmãos, que te custam, porque ele só está sendo provado porque ele é justo. Se ele fosse que nem os amigos, ele não estaria sendo provado, ele estaria no bom, não, tranquilo, mas ele está sendo apertado, porque ele serviu de testemunho. Hoje é bonito eu e você sentarmos aqui e falarmos dele. Passa por isso como exemplo. Eu vou usar a Bárbara como exemplo, entendeu? Vou espremer ela até dizer chega. Eu sei que ainda vou ficar em silêncio. Vou usar ela como... Imagine Deus contando isso pra ele depois. Olha, então, você passou por isso tudo, entendeu? Mas eu sabia que você ia passar. Era só um exemplo. Você era só um exemplo. Irmão, que coisa linda é a palavra de Deus. Mas sabe o que eu destaco? Principalmente nesse capítulo 30... É o versículo 15, irmãos. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, como nuvem passa a minha segurança. Nós vemos essa parte de testemunho, é muito bonita essa parte do testemunho de Jó, mas eu entendo, irmãos, que a alma de Jó, ela só consegue chegar nesse nível de temor, de consciência de quem é Deus, de proximidade com a presença de Deus. Ele só consegue ver Deus se revelar para ele. Ele só consegue ter esse relacionamento com Deus nesse nível, através do que aconteceu com ele. Porque o Jó que tinha tudo, irmãos, o Jó que tinha ovelhas para sacrificar, o Jó que tinha filhos, né, que ele já sacrificava e criou muito bem, o Jó que tinha saúde, o Jó que tinha dinheiro, que tinha riqueza, ele não tinha essa sensação de pavor, que ele fala, olha, eu tenho um pavor, porque a minha honra foi varrida, e agora eu me sinto sem minha segurança passa como uma nuvem passa por aqui, eu não tenho mais segurança. Por quê? Porque esse nível que eu e você precisamos chegar
de entender que a gente não tem honra, irmãos. Não tem honra nenhuma em mim, em você, na Nayara, em nada. E nenhum ser humano tem honra nenhuma. Por quê? Porque todos nós pecamos. Todos nós falhamos, todos nós erramos. A honra, a Bíblia vai falar, olha, toda honra, toda glória foi dada a Ele, para Ele, são todas as coisas. E sem Ele nada se fez, nada se faz, irmão, sem Deus. Ele é a razão de todas as coisas. Só que Jó, ele só consegue perceber isso quando ele chega nesse estado da alma dele. Ele vai continuar descrevendo em muita coisa, mas o que ele entende? Que ele não tem segurança nele mesmo. Ele não tem segurança na força dele, porque ele ficou doente. Ele fala, eu perdi as minhas forças se foram. Ele não tem segurança no dinheiro dele, porque tudo acabou, tudo foi roubado, e o que não foi roubado pegou fogo. Ele não tem segurança na família, porque a família morreu, a esposa se afastou. Então, quantos, eu e você, a menos que passamos por dificuldades e por problemas, você não é capaz de perceber que a família, talvez, que você tenha, por melhor que seja, a melhor família do mundo, não há segurança nela. A tua segurança é Deus. Você não depende de pai, de mãe, de filhos, de esposa, de esposo, porque se não for Deus para ser a sua segurança, eles não conseguem livrar a sua alma, eles não conseguem trazer salvação, eles não conseguem trazer paz. Jó fala, olha, eu não tenho paz, eu não durmo direito, eu sinto dores, eu não consigo mudar meu estado de saúde. A família de Jó, por mais perfeita que fosse, não conseguia dar saúde para ele, não conseguia dar segurança, não conseguia dar paz. São coisas, irmãos, que talvez eu e você, no mundo hoje do século XXI, a gente acha que dinheiro resolve tudo, que ganhar seguidores, status nas redes sociais, ter um nome, ter uma honra, basta para ter tudo isso. Quantos irmãos têm isso, tem dinheiro, tem honra, tem nome, mas não tem paz, não tem segurança, é acometido de pavores, de ansiedade, de depressão, tem medo de chegar nos lugares e ser sequestrado, tem medo de um acidente, tem medo de casar com alguém e perder tudo, de casar por interesse, de tomar tudo dele, tem medo da morte. Então, a ilusão que o ser humano tem era a ilusão que Jó tinha. Mas ele tinha essa ilusão antes de passar por tudo isso. Então ele percebe que a honra é de Deus, a segurança vem de Deus e a paz vem de Deus. E ele continua do versículo 16 ao 20 dizendo, agora a minha alma se esvai, dias de sofrimento se apoderam de mim. À noite trespassa os meus ossos, e o mal que me corrói jamais descansa. Em seu grande poder, Deus desfigura a minha veste. Ele me amarra como a gola da minha túnica. Ele me lança na lama, e eu sou reduzida a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Ponho-me de pé, mas para mim você não atentas. Nesse versículo 20, irmão, ele fala assim, clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Ou seja, olha sem dar atenção. Irmão, como é doído esse versículo, né? Você vê, ele fala assim, olha, eu me desespero, eu clamo a ti. O clamar, irmão, aqui é mais do que a oração. Porque a oração, ela muitas das vezes, ela é um rito até decorado. Sim. O clamor é aquele que é espontâneo, verbalizado, com sentimento, com dor. Então eu imagino ele ali no desespero da alma dele, né, clamando, e ele fala assim, e Deus não me responde. Porque antes ele falava, olha, eu clamava e o Senhor me respondia. Ele fala, agora eu clamo e o Senhor não me responde. Versículo 18, agora a minha alma se derrama dentro de mim, ou seja, dentro de mim existe algo que está mexendo. Ele fala assim, eu clamo a Deus e ele não me responde. Ele fala ao contrário, Deus me lançou na lama, está pisando em cima de mim. É o sentimento que ele tem, é de ser esmagado, né? É como se Deus estivesse esmagando. E tudo isso, na verdade, irmão, é o poder da ausência que ele vê de Deus. Ou seja, como ele não está vendo Deus, ele está vendo a alma dele se sentir tudo isso. Mas é como eu falei ontem, Deus está no mesmo lugar, só que o silêncio cria esse vazio, né? O silêncio que ele fala, olha, eu clamo a ti, ó Deus, e não me responde. E ele fala assim, Senhor, tu está sendo tão cruel, tu está sendo mal. Não no sentido de que Deus é mal, ele está falando que essa ação está fazendo mal para ele.
Irmão, qual foi a última vez que você sentiu uma saudade desse nível? Eu vejo pessoas que falam assim, eu tenho um mês que eu não vou pra igreja, tem 10 anos. Eu falo assim, você sente saudade? Não. Eu falei, e de Deus? Porque Deus é uma coisa, né, mãe? E de Deus? Não, de Deus. Eu falei, não, eu tô falando saudade nesse nível aqui, do desespero de falar assim, Senhor, o Senhor não tá falando comigo, eu não tô sentindo a tua presença. Eu falei, porque às vezes nós sentimos falta das pessoas. Eu sinto falta de ir pra igreja ver a Bárbara. Tem algum problema disso? Em momento nenhum. Eu tô falando da presença de Deus. Sabe que a gente se acostuma com isso? Porque quando você vai se acostumando, né? E aí eu fico pensando assim, que desespero é esse que Jó tá? Dizendo, Senhor, eu tô clamando, o Senhor não me responde. O desespero de Jó, irmão, não é porque não tem mais boi. É porque não tem mais a voz de Deus. A sensação que dá é que Jó, ele tá com aquele sentimento, sabe, de uma criança que se perde do pai e da mãe? Que não sabe onde Já tá. perdeu o filho no shopping, no supermercado, no atacadão? Então, é um desespero. E esse sentimento, né, de que... porque, irmão, isso foi da noite pro dia. Foi de repente. E a Bíblia fala que os filhos estavam reunidos. Então, provavelmente, era dia de banquete. Você imagina, já tá preparando o culto para Deus ali. Eu vou sacrificar pelos meus filhos. E, de repente, o mundo desaba. Só vem chegando os mensageiros. Caiu, morreu, roubou, entendeu? Sequestraram. E aí ele fala assim, Senhor, na hora do culto... No momento do culto, e Deus se cala. E Deus para, Deus não explica. Né, irmão? Você não consegue entender a soberania de Deus. Porque tem cliente que ele fica com raiva. Porque Deus tem que me falar. Ainda usa aquele versículo. Não faria nada Deus sem revelar os seus profetas, entendeu? Deus não deixa nada em oculto, Deus mostra tudo. Então, e Jó, existe algo mais oculto do que isso? Porque bom, é eu e você que estamos lendo que é Deus que está provando. Mas e o Jó que não está sendo avisado de nada disso, que ele está clamando e dele fala que Deus não me responde? Passou anos, né? Anos. Você tá lendo essa história com a gente um mês. Ele tá anos clamando. E aí eu vejo aí o que é fé de verdade. Ele continua clamando. Ele não se acostumou com essa saudade. Ele falou assim, já que o Senhor não quer falar, entendeu? Então o Senhor pra lá e eu pra cá, acabou. Não. A Bíblia fala que até o final, irmão, os anos se passaram. E ele continua lá na porta. Fala comigo, Deus. Deus, olha pra mim, fala comigo, porque uma vez, 2 vezes, até que vai, mas anos. Ele não desistiu de que a saudade não passou. Às vezes a gente pensa assim, nossa, meu amigo da escola, vou morrer, aí o amigo muda de estado, você liga uma vez, liga 2, aí na terceira vez a gente passa uma semana sensível, daqui a pouco você nem lembra mais o nome da pessoa, se vê esporadicamente ali na internet, entendeu? Uma amizade que você falou, nunca iremos abrir mão. Bárbara tem até uma tatuagem, né? Tem, uma tatuagem. De amizade. E é interessante porque nós temos por referência, né, a paciência de Jó. A gente tem uma construção de uma imagem de um Jó que ficou ali sentado, né, muito bonitinho, né? Tô aqui esperando, quando Deus quiser falar comigo, entendeu? Tô muito firme aqui na minha fé. Louvado, né? Seja Jó, que ficou ali, ó, joinha. Mas, irmãos, o bonito de Jó, a paciência de Jó, foi ele não ter desistido. Ele não ter desistido da presença de Deus. Ele ter tido a consciência e a alma dele ter tido esse temor, essa retidão, essa integridade com Deus, de falar, olha, não existe outro Deus dentro da minha vida. Não existe outro Deus dentro da minha alma, dentro do meu coração. E esperar no Senhor no sentido de, eu vou esperar, porque a minha vida não acaba se Ele não quiser que acabar. A minha vida não acaba se Ele não quiser fazer, porque eu não vou tirar a minha vida. Eu não vou falar contra Deus. Se Ele quiser, até o último dia da minha vida, Ele fala comigo. E aí nós lemos nos capítulos anteriores. Se Ele quiser, Ele pode até, quem me dera, tirar a minha vida e depois me trazer de volta. Se Ele quiser, Ele é capaz disso. Mas eu não vou fazer nada enquanto Ele não falar comigo. Mesmo que eu termine os meus dias, né? E nós lemos toda a história. Mesmo ele acreditava, irmãos, que ele estava no fim da vida. Ele falou, olha, o meu corpo já está definhando, os meus dias estão acabando, estão terminando. A única coisa que eu quero é saber se Deus, se você ainda olha para mim, se você ainda tem misericórdia de mim, se eu fiz algo contra ti. Por quê? Porque a dor de Jó era não ter a certeza se ele ia ver Deus.
Ele não terá certeza se ele fez algo contra Deus ou não, ou seria ter tempo de se corrigir, porque os anos estavam passando. Então a paciência que ele teve, irmãos, foi de ter a resposta de Deus. Enquanto Deus não falou, ele não pegou a opinião dos amigos como verdade no lugar do que Deus falou. Ele não pegou a opinião de Deus, ou da esposa, como Deus tivesse falado. Ele não pegou a opinião nem de Satanás, que Deus sussurrou no ouvido de um dos amigos. Ele não pegou a palavra de ninguém. Enquanto não fosse a voz de Deus, Jó, ele não se moveu, ele não mudou, ele não falou contra Deus, ele continuou íntegro e reto. E aí do versículo 21 ao 25 ele fala, olha, tornaste cruel para comigo, com a força da tua mão me atacas, levantas-me sobre o vento e faz-me cavalgá-lo, dissolve-me na tempestade. Eu sei que me levarás à morte, ao lugar destinado a todos os viventes. Certamente ninguém estende a mão para o homem arruinado, quando clama por ajuda em sua aflição. Não chorei pelos aflitos? Não se angustiou a minha alma pelos pobres? Ele indaga. Eu vou destacar esse versículo aqui, 24. Não é fato que de um montão de ruínas o homem estenderá a sua mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Ou seja, quando a pessoa estiver lá no baixo, quem é que vai estender a mão? Ele falou, quem? Ele falou assim, quem é que pode? E aí, os finais desse capítulo, irmão, é uma das coisas mais lindas, porque ele vai revelar algo que, se você parar, e eu quero muito que você que está anotando, né, pensar sobre isso, que ele fala assim, olha, eu não vejo socorro. Eu não estou vendo socorro. Ele fala assim, eu sei que o que me resta agora é só a morte. Sim. Ele fala assim, se Deus vai se apresentar, deve ser para me levar para o caminho dos mortos, né, porque não tem mais o que fazer e nem para onde ir. E aí ele começa a descrever, depois nós vamos ler como ele está, mas como é interessante que ele fala assim, eu não consigo ver socorro. Eu não consigo olhar para as pessoas e ver elas me socorrendo. É como se ele falasse assim, Deus, é só o Senhor. Não tem ninguém, não tem outro, ninguém com a capacidade de me socorrer como o Senhor. É por isso que ele fala, por isso que eu clamo a Ti. Porque eu olho para mim e falo assim, cada vez que eu estou vendo um montão de ruínas, ele falou, nenhum ser humano é capaz de colocar a mão e me tirar disso. Mas ele conseguiu, eu falei assim, mas eu conheço uma mão que pode fazer isso, só o Senhor pode fazer isso. Talvez você se encontre num buraco assim, sabe? Não tem jeito, a família não corresponde, o dinheiro não corresponde, nada. E aí você olhar e falar assim, quem é que pode socorrer? Quem pode fazer? E mesmo tamanha dor, a alma dele tinha uma certeza, Deus pode. A provação não tirou, irmão, isso de Jó. Falei assim, Deus, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. Os amigos, como a Bárbara falou, a esposa, ninguém tomou um lugar que era um lugar de Deus. Da certeza que Deus fazia. E quantas vezes, irmão, por muito menos, irmão, a gente coloca Deus, esquece da grandeza do Senhor. Por muito menos, a gente se coloca numa prova. Eu estou passando por uma provação. Quem está passando por provação de verdade, irmão, está reconhecendo Deus, está glorificando ao Senhor. Nós acompanhamos essa semana um irmão que é de Manaus, né, que às vezes quando ele até acompanha a nossa live, eu acho que é o missionário Isa, o nome dele, se eu não me engano. E aí eu estava vendo os cultos que ele faz com as crianças, né, dos ribeirinhos. Irmão, a igreja não tem conforto nenhum. Não tem um banco bonito, não tem um ar-condicionado, não tem instrumentos, né? E eu não vou muito longe, não. Aqui perto do Goiás, uma vez o meu pai viajou e passou por uma igreja que a bateria era feita com latas de doce. Um jovem estava tocando bateria, irmão, acompanhando o hino da harpa. E eu fico vendo assim, quantas igrejas hoje mega estruturadas, entendeu? E aí porque não tem uma baqueta da cor que você quer, ou não tem um microfone, você deixa de louvar a Deus por causa daquilo. Você deixa de cultuar o Senhor porque eu não vou, porque a cadeira não é tão confortável como eu mereço. A cor da igreja, entendeu? Não me arde os olhos, me dói os olhos. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E aí tem pessoas, irmão, que sabe assim, tá doando o seu melhor, que é a vida dele, para cultuar o nome do Senhor. E às vezes a gente olha e fala assim, nossa, uma bateria feita por lata de doce, mas um jovem louvando a Deus com louvor que quebra o teto.
E às vezes a gente tem tantos recursos e fala, não, nós estamos passando por luta porque o ar-condicionado quebrou. Entendeu? Aí tá calor, tá muito quente. Não e aí a consigo gente adorar que eu tô passando mal. matando na prova, entendeu? E eu fico vendo assim, como Deus é misericordioso, entendeu? Que Deus ainda tem misericórdia. E aí eu vejo um Jó olhar e falar assim, eu não vejo mão nenhuma para me socorrer. Eu não vejo mão nenhuma para olhar para mim. Mas esse mesmo Jó vai falar assim, mas eu vou louvar ele. Eu ainda louvo ele com as minhas lamentações. E aí continua do versículo 26 em diante, contudo, aguardando eu o bem, me sobreveio o mal. Esperando eu a luz, veio a escuridão. A agitação das minhas entranhas não cessa. Os dias da aflição me sobrevêm. Denegrido ando, mas não do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Irmão, me fiz dos chacais e companheiro das corujas. A minha pele enegrece e cai, e o meu corpo queima de febre, pelo que a minha harpa se tornou em pranto de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. E aí ele fala assim, olha, a minha pele escureceu, os meus ossos estão com febre, eu tô com a pele queimada, não é de sol, é de sofrimento. Ele fala, me tornei companheiro das avestruz, né, das corujas, porque virou noturno, né, não dormia mais, ficava andando de tanto sofrimento. Ele, a minha harpa é usada para fazer lamentações. Ele fala, eu ainda consigo louvar, mesmo com as lamentações e mesmo doído. Eu acho tão bonita essa parte, porque a gente vê o Jó definhando, mas eu ainda me levanto na congregação. O que é essa congregação? Já que não existia igreja, quando ele fala congregação, é uma reunião de pessoas. Ele ainda ia para um dos lugares que as pessoas ofertavam ao Senhor. Então, por exemplo, assim, as pessoas escolhiam aquele monte para fazer o seu sacrifício. Ele ainda ia para um lugar. Ele não tinha mais o que ofertar. Ele não tinha mais os bois. Mas ele fala, mas eu vou pro meio da congregação gritar por socorro. Aí eu imagino o lugar que antes ele sacrificava, ele continua indo lá. Ele não perdeu, sabe, o local de... Ele não se esqueceu, falou, olha, aquele lugar que eu adorava o Senhor. Agora eu estou no mesmo lugar, só que agora eu estou gritando por socorro. Quão angustiante é essa cena, como era para ele saber. Um dia eu estava aqui orando pelos meus filhos, eu não tenho os meus filhos mais. Um dia eu estava orando pela minha casa, eu não tenho mais a casa como eu tinha. Um dia eu estava ofertando a Deus porque eu tinha paz, agora eu não tenho mais. Mas ele continuava indo. Ele não tinha nada disso, mas ele continuava indo. Ele ainda ia, ele saía todo machucado, sem pele, sem nada, e ele ainda ia para o lugar do culto para pedir socorro para o Senhor. Porque ele tinha certeza, irmão, que mesmo ele não tendo todos os rituais, mas só dele estar ali no local, ele fala assim, vai que o Senhor olha só porque eu estou aqui. Ele não se acomodou no sentido assim, olha, eu não tenho mais, né, então eu vou ficar só aqui no dor. Ele falou, não, eu vou. Mesmo que as pessoas zombem de mim, riem de mim, mas eu sei que é um jeito de Deus me olhar. O que você tem feito? O que eu e você temos nos esforçado? E hoje, irmão, tempo da graça, a gente nem precisa desse esforço. E às vezes a gente não tem mais esse desejo de estar no lugar onde Deus falava com você. De estar no local onde você sabia que Deus falava. Que é como se ele falasse assim, vai que, né? Deus olha pra mim, lembra lá o Jó, gente. Olha o Jó ali. Vai que lembra. Vai que ele esbarra. Vai que ele esbarra em mim. É o desespero de ser visto por Deus. É o desespero de ser encontrado por Deus. É o desespero de falar assim, Deus, o Senhor precisa me atender, o Senhor precisa falar comigo, porque aonde eu estou, nenhuma mão vai mais. Talvez a sua alma esteja desesperada nesse tanto, e às vezes você tem socorrido a outras religiões, você tem socorrido a pessoas, você tem socorrido a tantos lugares, pensando assim, uma hora Deus vai me achar, uma hora Deus vai me ver, como se Deus estivesse tão distante, como se Deus estivesse tão longe, tão inacessível. Talvez a religião ensinou isso para você, Deus está muito longe, entendeu? Deus está distante. E aí vem a palavra do Senhor e fala assim, olha, eu estou perto daquele que clama. Não daquele que merece, mas daquele que clama. E eu destaco o versículo 26, irmãos. Versículo 26, ele vai dizer, olha, aguardando eu o bem, me veio o mal. Eu esperava a luz e veio uma escuridão. Às vezes, eu e você passamos por situações, e aí eu falo muito com propriedade em relação ao meu testemunho, de pessoas que às vezes se afastaram da igreja, da igreja, do que se vê na congregação,
Porque às vezes você esperava um posicionamento da liderança e você recebeu outro. Às vezes você esperava um posicionamento da sua família e você recebeu outro. Às vezes você esperava um casamento e você recebeu outro. Então, às vezes, nem tudo que nós construímos, irmãos, porque as coisas elas não dependem só do que nós fazemos. Muitas das vezes na minha caminhada, eu fiz coisas de acordo com o manual. Jó fez o manual todinho, o checklist. É para louvar o Senhor? Fiz. É para fazer o holocausto? Fiz. É para tirar o melhor para Deus? Fiz. É para ser fiel, íntegro, reto? Fiz. Mas ele não esperava que viesse coisas ruins, porque ele estava fazendo o checklist. E às vezes o maior confronto para mim e para você é exatamente isso. Bárbara, eu fiz tudo. E eu recebi ao contrário, eu recebi coisas ruins. E isso me afastou de Deus. Por quê? Porque isso faz eu e você pensar que o fato de ter recebido coisas ruins, o fato de acontecer coisas ruins, né? Às vezes é o luto de uma criança na sua família, às vezes é o luto de um cônjuge, às vezes a sua esposa ou o seu marido foi embora antes da hora, às vezes é os seus pais que você não esperava. Então eu não sei qual é a circunstância, como podem ser várias circunstâncias na minha vida e na sua, que acontece e a gente não espera que venham coisas ruins. Mas isso não significa a ausência de Deus. Porque é isso que o inimigo prega, é isso que Deus, que principalmente, irmãos, ele botou isso para Jesus. Ele botou isso como se o fato de Jesus não ter clamado aos anjos para poder segurar ele, o fato dele não ter clamado para a pedra virar pão, o fato de Deus não ter dado ouro e prata para Jesus, fizesse com que houvesse a ausência do Pai ali, fizesse como se não fosse um propósito a vinda de Jesus. E de fato, se nós olharmos do lado de fora, na parte humana, nós vamos falar, nossa, que pai cruel, não trouxe Jesus com ouro, com prata. Que pai maldoso, não deu banquetes e toda comida da terra para ele. Não deu os anjos para ficar servindo ele. Mas, irmão, se fizesse tudo isso, se ele viesse com a honra, se ele viesse com dinheiro, se ele viesse com tudo, qual é o cumprimento da Bíblia? Qual é o sacrifício que ele poderia fazer? Qual é a propriedade que ele poderia dizer? Olha, eu sei como vocês são. Eu sei o que vocês sofrem porque eu passei por isso. Ele não iria ter como dizer. Ele não ia saber o que é sofrer, ele não ia saber o que é sentir fome, ele não ia saber o que era ser pobre. Então ele se rebaixou, ele se colocou igual a nós. E para isso, talvez, as outras religiões, ou talvez as outras pessoas, até mesmo ateus, olham para essa história e falam, não existe Deus nisso. Mas é a maior prova que nós podemos ver, que Deus está nisso. Por quê? Porque ele fez isso com o próprio Filho. Ele faz isso conosco. Mas por quê? Porque nesse momento de aflição, nesse momento que vem a escuridão, nesse problema que vem o mal, ele fala, olha, eu destaco aqui o versículo 31. Pelo que a minha harpa se tornou em pranto de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Tenho certeza, irmãos, que nem os melhores louvores que Jó deve ter cantado na vida dele até esse momento de luto, nenhum dos louvores foi tão dado à alma dele, não foi tão sincero como esses louvores que ele deu quando ele já não tinha nada. Por quê? Porque ele deu a alma. Ele não louvou porque ele tinha ovelha, ele não louvou porque ele tinha filhos, ele não louvou porque ele tinha dinheiro. Ele louvou e engrandeceu o nome de Deus, porque Deus era Deus, porque ele estava com saudade de Deus, porque ele precisava ouvir a voz de Deus, porque ele chorava em Deus. E isso, essa sinceridade, aí eu destaco para encerrar aqui esse capítulo, é essa sinceridade que talvez o mundo abafou ou fez você se esquecer, né? Nós não iríamos encerrar a live de hoje sem mandar um abraço pro Sandro, né? A Nayara encontrou hoje com o Sandro, eu creio que ele está ouvindo, se ele não está ouvindo no TikTok, eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração dele para ouvir aí no YouTube. Um abraço, Jesus te ama, e nós estamos imensamente felizes de ter encontrado com você hoje. Eu ouvi só o testemunho, só o relato, mas eu tenho certeza que o céu faz festa, porque nós conseguimos encontrar com você hoje. E não se esqueça, Sandro, se Deus amou, eu amo você também. Se ele conseguiu me amar, você é fichinha. Se ele me amou,
que eu fui criada dentro da igreja. Me desviei, fiquei 15 anos longe. Fiz tudo de errado. Depois eu voltei e ele me recebeu. Se ele me perdoou, se ele me recebeu, ele recebe você. Não são os homens, não são as regras dos homens, não são a opinião dos amigos, não são cônjuge, não são nada disso fez Jó mudar. Nada disso faz eu e você mudar para Deus. Nós somos valiosos. A Bíblia fala que o céu entra em festa pela nossa alma. Lá não vai falar que entra em festa pela sua roupa, não vai falar que entra em festa porque você tomou tantas ceias, não entra em festa porque você sabe a Bíblia de cor, não entra em festa porque você serviu tantos anos de igreja, não. Ele fala que o céu entra em festa quando uma alma se arrepende, quando uma alma aceita Jesus, quando você crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. São esses os motivos que Jesus se alegra e nos recebe. Então vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida, porque nós também precisamos que Deus tenha misericórdia de nós. Para que, irmãos, parece redundante, parece algo assim, mas nós precisamos sempre ler e reler a história de Jó, para que a gente nunca se esqueça do que é importante. O que eu peço é que a Nayara, que você que está me ouvindo, até o último fôlego de vida, não se esqueça disso. Não se esqueça que as coisas que eu e você espera talvez não venham, e que as coisas que a gente não quer talvez aconteça, mas que Jesus é o sentido. Que encontrar com Ele é o sentido, que procurar Ele é o sentido. Jó, ele não desistiu de procurar Deus. E por graça, por misericórdia, Deus responde ele. E muda a história de Jó e relata o que nós conhecemos hoje. Mas Deus, ele não quer que isso seja algo distante. Ele quer que seja algo que é realidade na minha vida e na sua vida. Então abaixe sua cabeça por um instante e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado. Pai, que nós possamos sempre nos lembrar, Pai. A tua palavra fala que nós temos que guardar os teus mandamentos no nosso coração. Pai, esse é um dos capítulos que eu quero guardar, Pai. Eu quero colocar dentro do meu coração e lembrar sempre, Pai, de que as coisas podem sim acontecer, que as coisas que eu não espero, as coisas que eu não quero, Pai, que tudo pode vir falar, Pai, que é diferente, que o Senhor não está ali, toda a opinião dos outros, Pai, seja só uma opinião, mas que a nossa alma, o nosso coração tenha essa sede, Pai, essa certeza, esse anseio de te achar. Pai, nós queremos te encontrar, nós queremos te ver, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos te achar. Não temos, meu Deus e meu Pai, nada de bom para dar, não temos holocaustos, não temos sacrifícios, não temos nada, Pai, mas nós temos o nosso coração, a nossa alma, como Jó louvou, clamou e pediu, Pai, para te ver, e clamou a ti por misericórdia. Nos ouve hoje, Pai. Essa pessoa que hoje está recebendo, Pai, esse vídeo, Pai, está assistindo nessa live, que o Senhor também possa, Senhor, ouvir, reconhecer, Pai, o clamor da alma dela. Às vezes a boca não consegue nem pronunciar, Pai, mas a alma grita, chora, tá pedindo socorro, tá sofrendo, ninguém tá vendo, Pai. Quantas vezes, Pai, quantas pessoas se desviaram dos seus caminhos, Pai, não estão mais dentro da igreja, mas estão com saudade da tua presença, estão com saudade, meu Deus e meu Pai, de te ver, de te ouvir, mas não sabem mais como te achar, Pai. Não tem mais a receptividade, Pai, sente-se constrangida de entrar num templo, numa igreja, num lugar, porque são mal faladas, são zombarias, Pai, são dignas de chacota, são usadas como exemplo mau, Senhor. A igreja tem afastado, Pai, as pessoas de ti. Pai, que hoje pelo poder do sangue de Jesus seja repreendido, Pai, isso. Quebra os escudos, quebra, meu Deus e meu Pai, os pensamentos contrários. Entra, Senhor, na alma dessa pessoa, Pai. Traz a tua presença novamente, batiza com o teu Espírito Santo, transforma, renova a aliança, Senhor, mas não nos deixa, Pai, entrar e sair, Pai, dos lugares da mesma maneira. Não nos deixa, meu Deus e meu Pai, sem saber aonde te achar. Pai, coloca, Senhor Jesus, nos quatro cantos deste mundo, Pai, lugares de socorro.
Como a casa de Zadok tem sido, Pai, um hospital, uma árvore para as pessoas. Nos ajuda, Pai, levanta os teus, Pai, para ser socorro. Sim. Porque precisamos, Pai. A obra é muito grande, Senhor, tem poucas pessoas trabalhando, Pai, e as almas estão morrendo. Não deixa, Pai, que elas continuem sofrendo, nos ajuda. Abre os nossos olhos, abre os olhos dos obreiros, Pai, que estão aqui. Nós não queremos, meu Deus e meu Pai, ser uma casa de Zadok para pregar somente para obreiros. Obreiros que recebem a tua palavra e nada fazem, Pai. Que eles possam se despertar, desperta, Espírito Santo, os teus, para eles se levantarem, para eles saírem, para eles orarem, para eles evangelizarem, para eles serem socorro, Pai. Mesmo que as igrejas não caibam mais eles, Pai. Nos ajuda, Pai, a ter estratégia para levar a tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, hoje. Nos ajuda, Pai, segura na nossa mão, caminha conosco. Porque sem ti nós não conseguimos, Senhor. Nós não podemos convencer ninguém do pecado. Nós não podemos enxergar ninguém, Pai. Se não for a tua luz, se não for a tua presença, se não for os teus dons, Pai. Nos ajuda, Senhor. E alcança cada um, Pai. Cada um que receber essas mensagens, Pai. Hoje nós fazemos 100.000 visualizações, Pai. Cada um, Pai, que receber essas mensagens, Pai, possa receber também a tua presença, possa ter mudança, porque nós não queremos números, Pai. Nós queremos testemunhos de que a tua presença chegou nesses lugares, que a sua presença, Pai, transformou a mente, o coração, a vida, o casamento, Pai, os jovens, as crianças. E eu te louvo, Pai, eu te glorifico por isso, porque só o Senhor pode fazer isso, Pai. Nós somos tão pequenas. E o Senhor é tão grande. Mas eu tenho a certeza, Pai, que se a sua presença estiver conosco, é o que basta. É o que basta, Senhor, para que nós não venhamos parar. E eu te agradeço, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso. Amanhã, capítulo 31. E aí a gente começa as falas de Eliú. Um abraço para você. Até amanhã.